Hora de entrevista importante aqui no 360 para a gente repercutir e entender as alternativas, os caminhos possíveis para o Brasil diante desse tarifaço de Donald Trump. Nós vamos conversar com Rubens Recupero, foi embaixador do Brasil na ONU, nos Estados Unidos, na Itália, além de secretário-geral da Conferência das Nações Unidas para o Comércio e Desenvolvimento, além de ministro da Fazenda e do Meio Ambiente. Embaixador, um prazer recebê-lo aqui no CNN 360. Muito obrigado pela disponibilidade de se conectar conosco. Queria começar deste ponto. A gente está vendo muitos debates acalorados sobre responsabilidades, mas a grande questão é o que fazer a partir de agora da parte do Brasil. Quais são os caminhos diplomáticos, os caminhos concretos que o Brasil tem para evitar o pior cenário, que é a instituição desta tarifa de 50% a partir de 1º de agosto? Bem, boa tarde. Eu acho que a primeira coisa a dizer, né, é que nós temos que examinar isso de uma maneira calma, sem perder a serenidade, porque entre o dia de hoje e 1º de agosto, quando foi anunciado a entrada em vigor das novas tarifas, nós temos um pouco mais de 20 dias, né? É um tempo que me parece suficiente para o Brasil, através dos canais diplomáticos, por exemplo, da Embaixada do Brasil em Washington, né? Procurar entrar em contato com outros setores do governo Trump e averiguar até que ponto aquela mensagem que ele enviou representa um todo indivisível, né? Eu me refiro a isso porque a primeira parte, como você bem pode deduzir, que é a defesa do Bolsonaro e o ataque ao Supremo Tribunal Federal, é uma parte inegociável, né? Se os americanos insistissem em querer que houvesse alguma medida a respeito do Bolsonaro ou contra o Supremo Tribunal, obviamente o governo brasileiro não pode aceitar, né? Tanto assim que a mensagem, como você sabe, foi devolvida ao governo americano, porque foi considerada inaceitável. Agora, se for possível separar essa parte daquilo que a mensagem aborda da metade para o fim, que é a parte econômica, comercial, e fala em negociação, né? Aí eu acho que se pode fazer uma negociação, né? Não uma negociação sob ameaça, né? Mas uma negociação normal. Você sabe que no começo do governo Trump já houve contactos do ministro Alckmin, do próprio Itamaraty, que mandou missões, né? O que eu ouvi dos meus colegas que estão aí em Brasília é que essas missões encontraram, da parte do governo americano, interlocutores profissionais que souberam ouvir, que responderam, só que eles chegaram à conclusão que esses setores não tinham nenhuma influência sobre a Casa Branca, nem sobre o Trump, né? Porque as decisões do Trump, como você vê, são personalistas, muito individualistas. Mas agora é o momento de acionar de novo esses mecanismos, e não só isso, há um outro aspecto, viu, Yuri, que a imprensa não tem realçado, é que o governo americano tem também muito a perder, porque, ao contrário do que diz o Trump, o comércio entre os Estados Unidos e o Brasil é largamente favorável aos americanos. E não é de agora. Tem sido assim ao longo dos últimos 15 anos. Em 15 anos, o excedente acumulado pelos americanos no Brasil é de 450 bilhões de dólares. Quer dizer, os americanos venderam ao Brasil 450 bilhões mais do que compraram. Portanto, se esse comércio fosse o Brasil perderia, mas os americanos perderiam mais, porque eles têm excedente, eles não têm déficit com o Brasil, você entende? Então, é preciso sensibilizar esses setores americanos que vendem para o Brasil. Por exemplo, você sabe tão bem como eu que aqui todos os aparelhos de eletrônica, quase, são americanos, né? Às vezes são fabricados na Ásia, mas são de procedência americana. Então, esse setor ganha muito com o Brasil. No comércio com o Brasil, o setor eletroeletrônico
é o predominante. Além do mais, o setor de maquinária, né? De produtos industriais de alta tecnologia. Então, até entidades como a Câmara de Comércio Americano-Brasileira, a AmCham, né? Que é muito ativa, muito dinâmica, a essa altura já devem estar mobilizando, né? Sim. Mobilizando os seus associados, porque você sabe que a linguagem que o Trump mais ouve é a do setor privado, do setor de negócios. Então eu tenho esperança que nesses 20 dias você possa preparar o terreno para depois, chegando em 1º de agosto, essas medidas não entrarem em vigor e se negociar um acordo normal, porque como você não ignora, as tarifas brasileiras são altas, né? Existe algum campo para negociar. Negociação. Embaixador, deixa eu trazer o Pedro Venceslau para também fazer uma pergunta ao senhor. Pedro Venceslau, boa tarde. O embaixador Rubens Recupero te ouve. Boa tarde, embaixador. Boa tarde a todos. Boa tarde. Embaixador, o presidente Lula falou rapidamente, teve uma reação rápida, falando em responder na mesma moeda em reciprocidade em relação às tarifas. O senhor avalia que existia outra saída para o presidente da República ou numa situação como essa, o melhor a se fazer é realmente dar uma resposta no mesmo tom e depois tentar negociar por meio da diplomacia? Olha, se o mundo fosse normal, viu, Pedro, nós poderíamos recorrer à Organização Mundial de Comércio. Só que não vai adiantar nada, né? Porque nós ganharíamos a questão, mas como você não ignora, o Trump não liga para a Organização Mundial de Comércio. Para ele, esse tipo de organização é como se não existisse, né? Então, diante disso, o único campo que resta ao Brasil é o domínio da reciprocidade. Agora, a reciprocidade não quer dizer que você responda aritmeticamente da mesma maneira, né? Porque você vê, ele anunciou tarifas de 50% sobre os produtos exportados pelo Brasil. O Brasil não precisa responder da mesma forma, porque pode ser que haja produtos brasileiros, como o Yuri mesmo disse antes, eu creio que no noticiário, que o governo pode avaliar que alguns produtos americanos são essenciais para o Brasil e que seria um tiro no próprio pé nós aplicarmos tarifas sobre esses produtos. Mas pode haver outros setores que seja muito doloroso para os americanos. Você sabe que os americanos, muito mais do que em mercadoria, eles ganham em serviços, serviços de comunicação, serviços de todo tipo, né? E em propriedade intelectual. Por exemplo, patentes. Você pode simplesmente, de repente, pela lei de reciprocidade, não mais reconhecer certas patentes americanas, né? Pode atingir alguns setores americanos muito duramente. Então, esse período que nós temos agora de 20, 21 dias é o período para examinar isso, caso por caso, né? Esperando que até lá a situação se desanuvie e que não seja necessário chegar a nenhum desses extremos, né? Mas, como eu disse, há muita coisa que você pode fazer sem ser uma espécie de lei de talião, né? Olho por olho, dente por dente. Embaixador, o presidente Lula também concedeu uma entrevista à Rede Record, que começam a ter alguns trechos divulgados, entrevista à jornalista Cristina Lemos, e uma das respostas que ele deu à jornalista é de que um dos caminhos também seria criar um comitê com setores empresariais mais relevantes da pauta de exportações do Brasil para os Estados Unidos, para daí sim se tratar desta resposta. Como que o senhor vê a possibilidade de ter uma integração entre o governo, o Estado brasileiro e os empresários mais diretamente, os setores empresariais econômicos mais diretamente envolvidos para se coordenar esta resposta? Olha, eu acho que a ideia é excelente e é mais ou menos aquilo que eu já tinha mencionado aqui, né? De que é necessário mobilizar o setor privado. Eu apenas acrescentaria que não só o setor privado brasileiro que exporta, mas o setor americano que exporta para nós, entendeu? Porque, como eu te disse, eu repito isso outra vez, um ponto que todo mundo está esquecendo é que os americanos vendem para nós mais do que nós vendemos para eles. Então é preciso localizar aqueles setores americanos que têm muito a perder
e fazer com que eles também se mexam, né? Se defendam junto à Casa Branca. É o único ponto que eu acrescentaria a essa ideia. Nós conversamos com o embaixador Rubens Recupero, foi embaixador do Brasil nos Estados Unidos, na ONU, larga experiência como diplomata, também muito conhecimento na área governamental e um professor para todos nós, digo isso também por atuarmos na mesma instituição de ensino. Rubens Recupero, sempre um prazer recebê-lo aqui na tela da CNN, professor e embaixador. Um abraço, até a próxima. Muito obrigado, até logo, até a próxima.